Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com o nosso projeto, da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos continuar aqui no livro de Deuteronômio. Vamos ler hoje do Deuteronômio capítulo 18 até o capítulo 21, beleza? Então vamos pegar a nossa Bíblia aí, pedir para que o Espírito Santo, possa estar intercedendo sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, para que a gente possa fazer uma boa leitura e entender a palavra de Deus corretamente, segundo com a vontade dele, Então vamos abrir a nossa Bíblia aí no capítulo 18. Os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Eles viverão da herança de Javé, comendo das oblações oferecidas a ele. Essa tribo não terá parte na herança de seus irmãos. Javé é a herança dela, conforme ele próprio lhe falou. São estes os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre aqueles que o oferecem um sacrifício. Do boi ou da ovelha serão dados ao sacerdote o quarto dianteiro, as mandíbulas e o estômago. E você dê a ele os primeiros frutos do seu trigo, do seu vinho novo e do seu óleo, como também o primeiro produto da tosquia do seu rebanho. Pois foi ele que Javé, seu Deus, escolheu dentre todas as suas tribos, junto com os seus filhos, para estar diante de Javé, seu Deus, realizando o serviço divino e dando todos os dias a bênção em nome de Javé. Quando vier um levita de alguma das suas cidades, onde quer que ele more, em todo Israel, e com todo o desejo do coração, vier para o lugar que Javé tiver escolhido, poderá oficiar em nome de Javé, seu Deus, da mesma forma que todos os seus irmãos que aí permanecem a serviço de Javé. Ele poderá comer uma parte igual e a que lhes cabe, independente do produto, da venda, do patrimônio dele. Então aqui, a gente vê que a tribo de Levi, os levitas ali, eles eram um povo que deveriam cuidar, do santuário do Senhor. Então eles ajudavam ali, na questão de administrar o santuário, E a gente percebe também que eles não receberam um território próprio como os filhos de Israel, Porque os filhos de Israel receberam a terra prometida e os levitas eles viviam ali no meio dos filhos de Israel. Mas a herança deles não estava na terra, Não estava somente na terra, porque os filhos de Israel receberam a terra, mais óbvio que eles eram abençoados por Deus também e recebiam a herança de Deus. Mas os filhos de Levi, como eles tinham todo esse cuidado, com o santuário, como a missão deles era zelar ali pelo santuário, a herança deles era destinada por Javé. Então, Javé era a herança deles. Então, eles não receberam um território, porém, a herança deles estava no céu, estava com o Senhor. Tá bom? Quando você entrar na terra que Javé, seu Deus, vai lhe dar, não imite as práticas abomináveis das nações que aí vivem. Ou seja, não adorar falsos deuses. Não haja em seu meio alguém que queime o próprio filho ou filha, nem que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia, nem que pratique encantamentos, consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável para Javé. E é por causa dessas práticas abomináveis que Javé, seu Deus, vai desalojar essas nações. Então Deus aqui, ele abomina todas as questões de magia, adivinhação, Ele não é do teu agrado. Você pertencerá inteiramente a Javé, seu Deus. As nações que você vai conquistar ouvem astrólogos e adivinhos. Javé, seu Deus, porém não permite que você faça isso. Javé, seu Deus, fará surgir dentre seus irmãos um profeta como eu em seu meio, e vocês o ouvirão. Foi o que você pediu a Javé, seu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero continuar ouvindo a voz de Javé, meu Deus,
nem quero ver mais este fogo terrível para não morrer. Javé me disse, eles têm razão. Do meio dos irmãos deles, eu farei surgir para eles um profeta como você. Vou colocar minhas palavras em sua boca e ele dirá para eles tudo o que eu lhe mandar. Então Deus aqui, instrui homens ali para ser profetas, para que possam, proclamar a palavra de Deus no meio da multidão. Se alguém não ouvir as minhas palavras que esse profeta pronunciar em meu nome, eu mesmo pedirei contas a esta pessoa. Contudo, se o profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não tenha mandado, ou se ele falar em meu nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto, Então aqui fala até sobre a questão dos falsos profetas, os profetas que juram em nome de Deus, mas que estão ali, falando de outras coisas, principalmente, pelos interesses pessoais, não falando pela vontade de Deus. Talvez você se pergunte, como vamos distinguir se uma palavra não é a palavra de Javé? Se o profeta fala em nome de Javé, mas a palavra não se cumpre e não se realiza, trata-se então de uma palavra que Javé não disse. Tal profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Então Deus aqui, ajuda até a nos distinguir de profetas falsos, Vamos entrar aqui agora no capítulo 19. Quando Javé, seu Deus, tiver eliminado as nações, cuja terra Javé, seu Deus, vai lhe dar, e quando você as conquistar e estiver morando nas cidades e casa delas, deverá separar 3 cidades na terra que Javé, seu Deus, lhe dará. Construa as estradas, meça as distâncias e divida em 3 partes o território que Javé, seu Deus, lhe dará como herança. Isso para que qualquer homicida encontre refúgio na cidade. O homicida que aí poderá refugiar-se é aquele que tiver matado seu próximo involuntariamente, sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém vai ao bosque com o seu próximo para cortar lenha. Impelindo com força o machado para cortar a árvore, o ferro escapa do cabo, atinge o companheiro e o mata. Tal pessoa poderá, então, refugiar-se numa dessas cidades, ficando com a vida a salvo. Isso para que o vingador do sangue enfurecido não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, matando-o sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. Então aqui, quando uma pessoa mata uma outra, sem ser voluntariamente, igual foi um acidente aqui, ele pode, se refugiar-se ali em uma outra cidade. É por isso que eu lhe ordeno, separe 3 cidades. E quando Javé, seu Deus, fizer com que suas fronteiras se alarguem, como jurou a seus antepassados, e lhe der toda a terra que prometeu dar a seus antepassados, com a condição de que você coloque em prática todos esses mandamentos que hoje eu lhe ordeno, amando a Javé, seu Deus, e andando continuamente em seus caminhos, você acrescentará mais 3 cidades, aquelas 3 primeiras. Para que não se derrame sangue inocente na terra que Javé, seu Deus, lhe dará como herança, e sobre você não recaia um homicídio. Todavia, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, atacando-o e ferindo-o mortalmente, e depois se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão pessoas para tirá-lo de lá e entregá-lo ao vingador do sangue, para que seja morto. Não tenha piedade dele. Desse modo, você eliminará de Israel o derramamento de sangue inocente e será feliz. Então aqui, Deus nos apresenta as leis ali em respeito à vida, respeitar a vida do próximo, mesmo quando a pessoa involuntariamente, assassina uma outra pessoa, comete um homicídio ali, a gente tem que ter o respeito pela vida. E Deus nos ensina aqui, através da sua palavra, a como respeitar o próximo, como respeitar o direito de viver do próximo também. Não desloque as cercas do vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que você irá receber como herança, na terra que Javé, seu Deus, lhe dará como propriedade. Uma só testemunha
não é suficiente contra alguém, seja qual for o caso do crime ou pecado. Em todo pecado que alguém tiver cometido, o processo será aberto pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Javé aos sacerdotes e juízes que estiverem nesses dias em função. Os juízes deverão fazer cuidadosa investigação. Se a testemunha for falsa e tiver caluniado o seu irmão, então vocês a tratarão do mesmo modo como ela própria maquinava tratar o seu próximo. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Os outros ouvirão, ficarão com medo e nunca mais cometerão mal semelhante em seu meio. Não tenha piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui a gente vê, né, que todo acusado ali, né, acusado de algum crime, de alguma coisa que ele tenha feito de errado, ele tem o direito também, né, de se defender, de provar ali a sua inocência. Capítulo 20. Esse capítulo aqui é bem bacana. Quando você sair para a guerra contra os inimigos, ao ver cavalos, carros e tropas mais numerosas do que as suas, não tenha medo, pois com você está Javé, seu Deus, que o fez subir do Egito. É bem interessante aqui, né, que Deus está falando ali com os filhos de Israel, mas essa palavra aqui reflete, né, até os dias de hoje, porque quando a gente está ali, né, à disposição de enfrentar, né, os nossos inimigos, as nossas indecisões, os nossos anseios, né, tudo aquilo que a gente cria ali de medo, de insegurança, né? Deus nos fala, né, para a gente se colocar aqui firme, né? Que não tenhamos medo, porque Deus está conosco e Deus nos ajuda a combater todos esses males aí. Então é bem interessante, né? Porque nos mostra que se estivermos conectados juntos com Deus, junto com Cristo aí, nós conseguiremos enfrentar todos os nossos inimigos. Quando vocês estiverem para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar à tropa e dirá: Escute, Israel, vocês hoje estão prontos para guerrear contra seus inimigos. Não se acovardem, nem fiquem com medo. Não se tremam, nem se apavorem diante deles, porque Javé, seu Deus, marcha com vocês, lutando em seu favor contra os inimigos para dar a vitória a vocês. Então a gente vê, né, que Deus está aqui com nós em todos os momentos, principalmente naqueles momentos, né, onde a gente tem dificuldades ali, onde a gente está passando por guerras e atribulações, né. Os chefes também falarão ao povo dizendo: Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro consagre a casa. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro colha os primeiros frutos. Quem é noivo de uma mulher e ainda não se casou com ela, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro se case com ela. E os chefes continuarão a falar para a tropa: Quem está com medo e se sente covarde, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que a covardia não contagie seus irmãos. Então é que Deus nos mostra, né, que não faz sentido ter medo, né? Se a gente está com medo, se a gente está ali desconfiando, né, daquilo que Deus está nos entregando, poxa, a nossa fé tá bem minusclinha, né? Tá bem, tá bem pequenininha aí. Então, porque o medo, né, ele traz essa falta de fé, essa falta de confiança, né? E Deus nos coloca aqui, né, nos dá o discernimento de que não precisamos ter medo, pois quem está com Deus não deve temer, não deve ter medo, deve sim se colocar à disposição e partir para a guerra, né? Quando acabarem de falar à tropa, os chefes nomearão os comandantes para liderar as tropas. Quando você estiver para atacar uma cidade,
primeiro lhe proponha a paz. Se ela aceitar a paz e abrir as portas para você, todos os habitantes lhe servirão em trabalhos forçados. Todavia, se ela não aceitar sua proposta de paz, mas declarar guerra, você a cercará. Javé, seu Deus, a entregará em seu poder, e você passará a fio de espada todos os homens. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, você os tomará como despojo, e comerá o despojo dos inimigos que Javé, seu Deus, entregou a você. Faça assim com todas as cidades que estiverem distantes e não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações que Javé, seu Deus, vai dar você como herança, não deixe sobreviver nenhum ser vivo. Sacrifique como anatema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que não ensinem a vocês a praticar nenhuma das práticas abomináveis que eles cometem com seus deuses. Vocês estariam pecando contra Javé, seu Deus. Quando você tiver que secar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e tomá-la, não corte as árvores a machado. Alimente-se delas sem cortá-las. Por acaso, a árvore do campo é um homem para que você a trate como inimigo? Contudo, se você sabe que tal árvore não é frutífera, então pode cortá-la e usá-la para fazer instrumentos de assalto contra a cidade que está em guerra contra você, até que a tenha conquistado. Então aqui, né, Deus nos ensina até o respeito ecológico ali, né? Respeito com a natureza, não sair desmatando, né, as árvores, não sair matando as árvores aleatoriamente. Ele fala muito bem aqui nesse versículo, né? Quer ver? Quando você tiver que cercar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e tomá-la, não corte as árvores a machado. Alimente-se delas sem cortá-las. Então mostra aí, né, que devemos também ter respeito à vida da natureza. Capítulo 21. Quando for encontrado um homem morto no campo, na terra que Javé, seu Deus, vai dar a você como propriedade, e ninguém souber quem foi que o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão as distâncias até as cidades que estiverem ao redor do morto, para determinar a cidade mais próxima. A seguir, os anciãos das cidades mais próximas tomarão uma novilha com a qual não se tenha trabalhado e que ainda não tenha usado canga. Os anciãos dessas cidades levarão a novilha até um riacho permanente, no lugar onde ninguém trabalha nem semeia. E aí, sobre o riacho, desnucarão a novilha. Depois se aproximarão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Javé, seu Deus, escolheu para o seu serviço e para abençoar em nome de Javé, cabendo também a eles resolver qualquer litígio ou crime. Os anciãos da cidade, mais próxima do lugar do crime, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada, fazendo a seguinte declaração: Nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram nada. Perdoa o teu povo, Israel, que resgataste, ó Javé. Não permitas que o sangue inocente recaia sobre Israel, teu povo, e este sangue lhe será perdoado. Desse modo, você eliminará do seu meio o derramamento do sangue inocente e fará o que Javé aprova. Quando você guerrear contra seus inimigos e Javé, seu Deus, os entregar em seu poder e você tiver feitos prisioneiros, se encontrar entre eles uma mulher bonita e se enamorar dela, você poderá tomá-la como esposa e levá-la para casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas, tirará a roupa de prisioneira e ficará na casa onde você mora. Durante um mês, ela chorará seu pai e sua mãe. Depois do luto, você se unirá a ela e se tornará seu marido, e ela será a sua esposa. Mais tarde, caso você não goste mais dela, deixe-a ir em liberdade, mas não a venda por dinheiro. Não queira tirar lucro depois de a ter usado.
Eu achei bem interessante aqui a explicação, né, que essa Bíblia aqui traz para a gente sobre essa parte aqui, né, que fala sobre um pouquinho sobre o respeito, né, com as mulheres. Então é bem interessante aqui e eu vou estar lendo aqui para você entender. A mulher é um ser humano que deve ser respeitado exatamente como qualquer homem. Ela tem o direito de viver seus próprios sentimentos e não ser rebaixada na sua liberdade e dignidade. Homem nenhum tem o direito de tratar a mulher como simples objeto, ao sabor dos próprios interesses e caprichos. Então, né, a explicação, né, que a Bíblia traz aqui, que eles colocaram aqui, né, mostra que devemos ter respeito, sim, pelas nossas mulheres e que elas têm o direito, né, de liberdade, os direitos de dignidade, era a palavra que estava me faltando, o direito de liberdade, de dignidade, né? Pois as mulheres são aí obras do Senhor, são aí filhas do Senhor e elas devem ser tratadas com total respeito também. Então, não tem como, né, distinguir aí mulher de homem, elas devem ser tratadas igualmente como todos os homens são tratados também, tá? Se alguém tiver duas mulheres e gostar de uma e não da outra, e as duas lhe tiverem dado filhos, se o primogênito é filho da mulher da qual ele não gosta, esse homem, quando repartir a herança entre os filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, prejudicando o filho da mulher da qual não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Deverá reconhecer como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando a ele porção dupla de tudo quanto possui, pois esse filho é o primeiro fruto da sua virilidade. A ele pertence o direito da primogenitura. Então aqui mostra, né, também o respeito que deve ter ali com os filhos, né? Independente ali das preferências do pai, os pais não devem tratar os filhos com injustiça, né? Se alguém tiver um filho rebelde e incorrigível que não obedece ao pai e à mãe e não os ouve, nem quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos das cidades para ser julgado. E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e incorrigível, não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apredejarão até que morra. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Se um homem sentenciado à pena de morte for executado e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Você deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois quem é suspenso torna-se um maldito de Deus. Desse modo, você tornará impuro o solo que Javé, seu Deus, lhe dará como herança. Então aqui a gente finaliza, né, com a leitura do dia de hoje. E a gente percebe aqui, né, que Deus... Deixa eu só colocar minha Bíblia aqui agora sim. A gente percebe que Deus ali, né, tá querendo fazer um solo fértil, né, um solo santo, aonde os filhos de Israel vão habitar. E ele pede, né, para que o povo tenha consciência, que o povo possa ajudar o próximo, que o povo saiba também como julgar, como se defender também, né, de não ter medo, de não se acovardar. E ele ensina tudo isso através da sua palavra. Então é por isso que nós estamos aqui nesse desafio, para poder aprender, né, um pouquinho mais e também transmitir a palavra de Deus para todas as pessoas. Então, a gente vai nos tornar aí, vai ter um solo fértil, né? Um solo santo, um solo que Deus quer para a nossa vida através da sua palavra. Então, que você possa aí fazer o bom uso da palavra de Deus, né? Que a gente possa aí colocar essa palavra de Deus dentro do nosso coração, que a gente possa aí abrir a nossa alma, né? Abrir a nossa mente, para que Deus possa interceder sobre nós e a gente possa amá-lo sobre qualquer coisa, né? Seguir as suas leis, os seus estatutos, né? E assim viver bem nesse solo aqui que é infértil, né? Mas com a graça de Deus, com a sua misericórdia, ele vai nos instruindo, vai nos colocando no caminho certo e vai nos entregando aí a terra prometida, o solo fértil também. Então que você possa fazer um bom uso da palavra de Deus, pois Deus quer o melhor para a sua vida. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua família e amanhã nós estamos aqui de volta para poder dar continuidade no projeto Edita Além da Bíblia por durante um ano, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.